O sol brilha para todos nós, trazendo esperança e novas oportunidades a cada amanhecer. Em uma pequena cidade litorânea do Brasil, onde o céu se encontra com o mar em um espetáculo de cores, Rafael acorda cedo, como sempre fazia. Ele sente o cheiro do mar misturado com o doce aroma do café fresco preparado por sua mãe. A rotina é simples, mas pesada. Pescador desde garoto, ele trabalha ao lado do pai, puxando redes e esperando o sol surgir para iluminar sua jornada. Mas, entre as responsabilidades e o peso do dia a dia, os primeiros raios de luz sempre trazem um sopro de esperança. Certa manhã, enquanto se preparava para sair com suas redes, algo chama sua atenção. Um movimento estranho. Na água mais à frente. A curiosidade, essa amiga inquieta, faz seu coração acelerar. O que poderia ser? Pensa ele, fitando o ponto que reluz sob a luz do sol nascente. O mar, por vezes gentil e outras traiçoeiro, esconde segredos que apenas os mais audaciosos conseguem descobrir. Sem hesitar, Rafael decide mergulhar. Ele se lança na água fria. O mundo acima se torna distante, e embaixo tudo é silente e etéreo. E então seus olhos se fixam em um objeto peculiar flutuando em meio às ondas. Um baú pequeno coberto por algas verdes e conchas. O brilho dele é quase hipnotizante. Novamente, a curiosidade o domina. O coração aperta em seu peito enquanto ele o agarra e sobe à superfície, suas mãos. Tremendo em expectativa. Ao abrir o baú, uma onda de emoção invade Rafael. Dentro, há cartas amareladas, com caligrafia antiga e desgastada, e um colar de pérolas que cintilam como estrelas no céu noturno. Ele sente um nó na garganta ao perceber que aquelas cartas podem conter mensagens de pessoas que viveram ali há décadas. O que elas teriam para contar? Seu interesse se transforma em obsessão. Mas não é só isso. Uma sensação estranha lhe diz que essas descobertas podem mudar sua vida. Enquanto Rafael se perde em pensamentos sobre o significado daquele tesouro, a cidade começa a se transformar. Murmúrios se espalham nas ruas. Um homem misterioso chega à cidade. Alguém que traz um mar de antigos mistérios. Ele se aproxima. De Rafael, os olhos escuros como tempestades, e diz: "Eu conheço a história desse baú." As palavras, sombrias e cheias de segredos, fazem o jovem estremecer. O sol agora brilha mais forte, mas a luz também traz sombras inesperadas. As pessoas começam a se reunir, o burburinho aumenta. Algumas expressões são de medo, outras de curiosidade. O clima é tenso e a expectativa brota como flores em campo após a chuva. O homem misterioso lança um olhar de desafio a Rafael e provoca: "Você está preparado para descobrir a verdade?" O jovem sente o peso da responsabilidade aumentar, como se o destino da cidade estivesse em suas mãos. E assim, ao som das ondas e com o horizonte tomando a forma de novas possibilidades, Rafael percebe que sua vida nunca mais será a mesma. O sol brilha trazendo luz, mas também milhares de questões que começam a surgir em sua mente. O que ele fará com esse conhecimento? Quais segredos serão revelados? Enquanto o mistério paira no ar, o futuro de Rafael e da cidade parece prestes a mudar para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael sente o peso da expectativa ao encarar o homem misterioso. Aqueles olhos escuros o fixam com a intensidade de tempestade. "A verdade? Que verdade?" ele murmura.
A voz tremendo. O homem sorri. Um sorriso que não chega aos olhos. A verdade sobre quem realmente você é? As palmas de Rafael começam a suar. O tumulto ao redor cresce. Rostos se virando. Sussurros percorrem a multidão. Ele sempre foi um simples pescador. Mas de repente isso parece estar ameaçado. O que aquele homem sabe? O que ele quer dizer com quem você realmente é? O homem avança um passo, as ondas quebrando atrás dele como um pano de fundo sombrio. Aquela história que você achava que conhecia, ele diz, a voz baixa e cheia de significado. Aquela história é a sua, e o baú pertence à sua família. As palavras entram como facadas, cravando-se em Rafael. A confusão se transforma em choque. O que você quer dizer? Ele pergunta, a voz falhando. O homem cruza os braços. Você sabia que seu avô foi o famoso pirata? As cartas que encontrou são relatos do seu passado, segredos que ele levou para o túmulo. E aqueles que você conhece não são quem dizem ser, uma onda de calor e... Frio passa por Rafael. Ele se vê paralisado diante da revelação. As cartas podiam conter segredos, mas a ideia de que sua família tinha um passado sombrio é esmagadora. Ele se pergunta se seu pai sabia, se ele também guardava segredos. O que mais ele escondeu? A multidão está em histeria. Rostos pálidos e olhos arregalados. Alguém grita. Isso é uma mentira. Mas outro, mais curioso, pergunta. É verdade, Rafael? A pressão é intensa. Cada olhar pesa sobre ele como um fardo. O homem misterioso observa, satisfeito. A tensão é palpável e ele aproveita cada segundo. O baú não só contém passado, continua o homem, mas também o futuro. Você tem uma escolha a fazer. Rafael mal consegue pensar. A responsabilidade, o peso. Da história de sua família, estoura como uma onda quebrando nas pedras. E no meio de tudo isso, um novo pensamento surge. Aqui eu sempre fui apenas Rafael, um pescador. Mas e se eu não for mais isso? Ele passa a mão pelo cabelo, sufocado. A multidão murmura, alguns com medo, outros com curiosidade. A verdade faz parte de cada um de nós, o homem diz, e seus olhos brilham como se ele soubesse mais. Mas apenas alguns estão preparados para aceitá-la. A mistura de sombras e luz do sol sobre a água parece simbolizar a batalha dentro dele. De repente, um grito agudo corta o ar. É a voz de alguém conhecido. A mãe de Rafael aparece, correndo, ostensiva. Rafael, não escute! Ela está pálida, como se visse um fantasma. A verdade que ele fala é perigosa. Você não pode escutar. O coração de Rafael dispara. O que mais ela sabe? E por que ela não quer que ele descubra a verdade? Ele olha para sua mãe, confuso e atormentado. As peças do quebra-cabeça giram na sua cabeça. A multidão já não é só uma plateia. Agora são figuras que julgam. O futuro de Rafael está à beira de um abismo. O que ele vai fazer com isso? Comprometer-se com um passado que nunca soube. O sol brilha intensamente, mas a sombra de um grande segredo se estende sobre ele. Cada olhar, cada palavra o levará a tomar uma decisão. Uma decisão que pode mudar tudo. E enquanto o vento sopra, levando consigo os murmúrios da multidão, Rafael percebe que seu destino nunca foi apenas sobre pesca. E agora, a história que ele não sabia está prestes a ser revelada. Mas a que custo? Rafael sente o peso da expectativa ao encarar o homem misterioso. Aqueles olhos escuros o fixam com a intensidade de tempestade. A verdade? Que verdade? Ele murmura, a voz tremendo. O homem sorri, um sorriso que não chega aos olhos. A verdade sobre quem realmente você é. As palmas de Rafael começam a suar. O tumulto ao redor cresce, rostos se virando, sussurros percorrem a multidão. Ele sempre foi um simples pescador. Mas, de repente, isso parece estar ameaçado. O que aquele homem sabe? O que ele quer dizer com quem você realmente é? Rafael olha para sua mãe, confusa e desesperada.
Rafael, não escute ele. Ela tá pálida, como se visse um fantasma. A verdade que ele fala é perigosa. Você não pode escutar. O coração de Rafael dispara. O que mais ela sabe? E por que ela não quer que ele descubra a verdade? Ele se sente dividido, preso entre a curiosidade e a necessidade de proteger a sua família. O homem avança um passo, sua presença imponente, quase assombrosa. Aquela história que você achava que conhecia. Ele diz, a voz baixa e cheia de significado. Aquela história é a sua, e o baú pertence à sua família. As palavras entram como facadas, cravando-se em Rafael. A confusão se transforma em choque. O que você quer dizer? Ele pergunta, a voz falhando. O homem cruza os braços e continua. Você sabia que seu avô foi um famoso pirata? As cartas que encontrou são relatos do seu passado, segredos que ele levou para o túmulo. E aqueles que você conhece não são quem dizem ser. Uma onda de calor e frio passa por Rafael. Ele se vê paralisado diante da revelação. O tumulto cresce ao redor, murmúrios e olhares acusadores fixados nele como se aguardassem a confirmação do que o homem disse. O olhar de sua mãe é carregado de temor, mas há algo mais que ele não consegue decifrar. Olhando nos olhos dela, algo ressoa. O medo se transforma em raiva. Ela grita, não acredite nele! Nesse instante, alguém na multidão grita, quebrando o silêncio de tensão. Isso é uma mentira! Ele não pode ser um pirata! A voz firma, um eco de descrença. Mas o homem, sem perder a postura, ergue a mão e diz, não provoquem mais a ira das águas, pois elas não esquecem. Um estrondo quebra a calma do céu, e sem aviso, uma onda imensa surge, batendo com força contra a costa. A multidão recua, gritos de medo ecoam. Rafael e sua mãe são atirados para a frente, enquanto o homem misterioso permanece firme, olhando com um sorriso satisfeito. A água se agita ao redor, como se o mar quisesse acordar um mal adormecido. E no calor daquele momento caótico, um grito rasga o ar novamente. É o pai de Rafael, aparecendo através da multidão, pálido e ofegante. Rafael, não! Você não sabe o que está fazendo! O desespero na voz dele faz o peito de Rafael apertar ainda mais. O que a sua família esconde? Você sabe a verdade, pai? Pergunta Rafael, a voz quase implorativa. O homem misterioso observa, um brilho maligno em seus olhos. O pai hesita. Havia coisas que você não devia conhecer, diz. Mas antes que consiga explicar, outra onda poderosa quebra perto deles. Uma força descomunal. O chão sob os pés de Rafael treme. A multidão começa a entrar em pânico. As pessoas gritam, correm, mas Rafael permanece ali, como se o mundo ao seu redor estivesse em câmera lenta. O homem sorri, um sorriso que provoca tempestade ao seu redor. Essa cidade tem segredos que nunca deveriam ter sido esquecidos. E agora, você está no centro disso. Rafael sentiu um nó na garganta, a adrenalina pulsando em suas veias. Você sabe quem eu sou? Ele grita, mas o homem apenas balança a cabeça. Quem você era, meu jovem? Agora, um novo capítulo está se desenrolando. E então, uma nova onda surge, mais forte que as anteriores, como se o mar estivesse chamando Rafael para um destino que ele não compreendia. A última coisa que vê é sua mãe tentando chegar até ele, seu rosto se contorcendo de desespero. E naquele momento sombrio, quando tudo parece desmoronar, Rafael percebe que a verdade que estava prestes a descobrir pode ser mais devastadora do que sequer imaginava. E enquanto a tempestade se avoluma, uma nova percepção faz seu sangue gelar. E se ele não fosse apenas um simples pescador? E se o seu verdadeiro legado fosse algo muito mais tenebroso? Rafael sente o peso da expectativa ao encarar o homem misterioso. Aqueles olhos escuros o fixam com a intensidade de tempestade. A verdade? Que verdade? Ele murmura, a voz tremendo. O homem sorri, um sorriso que não chega aos olhos. A verdade sobre quem realmente você é. As palmas de Rafael começam a suar. O tumulto ao redor cresce, rostos se virando, sussurros percorrem a multidão.
Ele sempre foi um simples pescador, mas de repente isso parece estar ameaçado. O que aquele homem sabe? O que ele quer dizer com quem você realmente é? No meio dessa confusão, Rafael olha para sua mãe, a expressão dela cheia de medo e desespero. Rafael, não escute ele. A voz dela é alta e ansiosa, como se um aviso sombrio estivesse ecoando ali. A verdade que ele fala é perigosa. Você não pode escutar. O coração de Rafael dispara. O que mais ela sabe? E por que ela não quer que ele descubra a verdade? Sem dar atenção ao pai, que aparece com uma expressão apavorada, Rafael se vê dividido. O homem avança, sua presença é impressionante, uma tempestade pronta para atingir. Aquela história que você achava que conhecia é a sua, e o baú pertence à sua família. As palavras dele entram em Rafael como facadas. O que você quer dizer? Pergunta, a voz quase falhando. Mas antes que o homem possa continuar, uma onda colossal quebra contra a costa, como se o próprio mar estivesse protestando contra a verdade que estava prestes a ser revelada. A multidão recua, gritos ecoam. Rafael e sua mãe caem para o lado, mas Rafael se levanta. Seu avô foi um famoso pirata. O homem continua, mas o turbilhão de sentimentos faz tudo soar distante. O pai de Rafael grita, quase perdendo a voz em meio ao pânico. Não! Isso é uma mentira! E a mãe, com lágrimas nos olhos, balbucia. Desista. Rafael, não vale a pena. Mas as palavras dele ecoam na mente de Rafael e ele não consegue se afastar. De repente, um grito agudo corta o ar, vindo da direção do mar agitado. Rafael se vira e, para seu horror, vê uma silhueta emergindo das ondas. Uma figura flutuante. É uma mulher vestida com roupas desgastadas e um olhar que é familiar e aterrorizante ao mesmo tempo. Reconhece-a imediatamente. É a avó que ele nunca conheceu. A mulher que sua mãe sempre dissera que estava perdida. Vá embora, Rafael! A mulher grita, sua voz forte apesar da fragilidade. O mar não esquece aqueles que deixaram segredos. As ondas agitam-se mais violentamente e o homem misterioso ri, um som que reverbera nas pedras. Você viu? O mar não guarda apenas segredos, mas também revelações. A figura da avó se aproxima, flutuando, como se as águas a trouxessem. A verdade que você busca pode não ser como você imagina. Estamos ligados, todos nós, Rafael. A confusão se transforma em pânico enquanto Rafael tenta entender. O que você quer dizer? Você está viva? O desespero toma conta. Sua mãe, pálida, grita novamente. Isso não é verdade. Você não pode ouvi-la. Mas as palavras da avó são como um chamado irresistível. Rafael, escute. A história começou com você. A verdade não é só sobre quem éramos, mas sobre o que somos agora. Com um movimento súbito do braço, ela estende a mão em direção a Rafael, e isso faz tudo parecer ainda mais real. É ela! É realmente ela! Contudo, a tensão na multidão se torna insuportável. O homem misterioso solta uma risada que atrai a atenção de todos. E enquanto eles olham, as águas em volta de Rafael começam a girar, formando um redemoinho. Você pensa que pode escapar da verdade? O destino é um ciclo que se repete. Com um grito angustiado, Rafael tenta se mover, mas o chão se desfaz sob seus pés. A avó grita para ele: você precisa decidir. A verdade pode te libertar ou te aprisionar para sempre. E então, com um último giro das águas, Rafael é puxado. A multidão grita e tudo o que ele consegue ver é o olhar de desespero de sua mãe. E a mão da avó se estendendo. E então tudo escurece. Rafael acorda em uma praia deserta, longe da cidade, sem entender como chegou ali. O baú com as cartas e o colar de pérolas está em sua frente, mas agora algo brilha na areia ao lado dele. A verdade está mais perto do que jamais esteve, mas ele sente um nó na garganta, um medo profundo. A jornada apenas começou, e as respostas que ele buscava podem ser mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar.
O que ele fará agora? Rafael acorda em meio a um turbilhão de confusões. A areia fria sob seu corpo é um lembrete da tempestade, e ele tenta processar tudo. O baú brilha ao seu lado, e o colar de pérolas está ali, como um testemunho de algo grandioso e aterrador. Os cheiros salgados das ondas se misturam ao vento. Ele olha para o mar, buscando uma resposta. O que aconteceu com sua família? O que aquelas cartas realmente significam? Seus pensamentos são um emaranhado. Então uma voz familiar corta o silêncio. Rafael, você está bem? É sua mãe, correndo em sua direção, com os olhos arregalados de preocupação. Mas antes de ela chegar até ele, um som ensurdecedor ressoa. Um estrondo que reverbera pela praia, quase como um trovão. Rafael levanta a cabeça, procurando a origem. O mar está agitado. Algo está errado. Uma sombra surge na água, e ele quase não consegue acreditar no que vê. A figura de um homem emerge do horizonte, deslocando-se com uma confiança sobrenatural. As ondas dançam ao seu redor, formando um caminho para ele. Quando a figura se aproxima, Rafael sente um frio na espinha. Seus olhos se fixam nos olhos do homem, que são idênticos aos dele. Pai? A palavra sai de sua boca como um sussurro, mas a certeza pesa dentro dele. O homem chega até a beira da praia, molhado, mas seu olhar é intenso e firme. Ele não parece um pescador, parece um conquistador. Uma parte dele quer correr, mas a outra parte está hipnotizada. Eu sabia que você chegaria até aqui, meu filho, diz o homem, e a voz reverberante se mistura com o barulho das ondas. Rafael se levanta devagar, sua mente delirando com a confusão. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? A voz dele falha, e mais uma vez, gira em torno da verdade. O homem avança, e a familiaridade do gesto é inquietante. A verdade nem sempre é a que você espera. Eu sou parte dela. Minha história se entrelaça à da sua avó, ao passado que você herdou. Rafael sente as palavras pesarem sobre ele como uma tempestade se formando no céu. Mas você foi embora. Você nos abandonou, grita Rafael, a indignação inexplorada explodindo. O homem antes distante agora parece mais humano, e a dor em seu olhar é real. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger vocês. Do que o mar realmente é. Com o coração acelerado, Rafael está prestes a perguntar o que significa quando a terra sob seus pés treme violentamente. E o mesmo som de antes, o estrondo profundo, ecoa novamente. O céu escurece. Um redemoinho de areia e água surge, e a forma da avó de Rafael, pálida e angustiada, aparece entre as ondas. Pai! Ela grita, e Rafael percebe que ela não está sozinha. Vários outros rostos familiares começam a emergir do mar em um desfile de emoções. O que é isso? As sombras de pessoas que ele achava que estavam perdidas? Mas quando ele as vê, sua mente grita. Cada um deles é portador de uma memória que ele nunca viveu, segredos que lhe foram furtados. Pare! Com isso, Rafael clama, lutando para entender. O que está acontecendo? A figura de sua mãe se junta ao grupo à beira da praia, pálida e aterrado, o rosto coberto de lágrimas. Rafael, você precisa escolher agora. Eles não são quem você pensa. Uma brisa gélida sopra sobre ele e o mar começa a rugir. Não! Ele grita, sentindo que todos os laços que o cercavam estão se desfazendo. O homem que se diz seu pai e a avó estão agora em uma luta silenciosa, um embate de vontades que vai muito além de Rafael. Ele está preso entre eles. Rafael, a avó implora. A verdade é uma maldição. Você não pode suportar. O mar, agora monumental, se ergue na forma de ondas. Colossais, como se fosse a própria história cobraga. Rafael tenta entender, mas a tempestade não dá trégua. Tudo ao seu redor começa a se dissolve e no último instante ele grita. Qual é a verdade? É nesse momento que a luz do sol atravessa as nuvens, iluminando não só o céu, mas revelando um objeto nas ondas.
um amuleto familiar que brilha e, ao mesmo tempo, algo muito mais macabro flutua junto a ele. A verdadeira identidade de seu pai. E no coração da tormenta, Rafael se dá conta de que nada será como antes, de que a reviravolta o levará a uma tragédia predestinada que ele nunca esperou. Rafael acorda em meio ao caos, a areia fria sob seus pés e o baú brilhando ao seu lado. O colar de pérolas reluz contra a luz do sol, que tenta romper as nuvens negras no horizonte. O cheiro de sal e perigo no ar faz seu coração disparar. Ele olha para o mar, esperando entender o que aconteceu. O som das ondas se mistura ao barulho da multidão, e tudo parece prestes a desmoronar. Rafael, você tá bem? A voz da mãe dele surge, mas antes que ele responda, uma sombra se ergue das águas. É o homem que ele acredita ser seu pai. Rafael gela. Os olhos daquele homem são iguais aos seus, mas há uma intensidade nos deles que assusta. A fúria do mar aumenta, como uma cólera dos deuses. Eu sabia que você chegaria aqui, meu filho. O timbre da voz é firme, mas há uma suavidade que faz Rafael hesitar. O choque e a confusão se misturam dentro dele, como um redemoinho. O que você quer de mim? Pergunta, mas a voz sai como um sussurro. A verdade. A palavra ecoa, reverberando em sua mente. Ninguém antes havia falado assim sobre a verdade. O homem avança, as ondas quebrando atrás dele, e tudo mais ao redor parece se apagar. É como se o mundo tivesse parado. Você não me abandonou? Rafael questiona, a indignação brotando como um furacão. O homem balança a cabeça. Eu fiz o que tinha que fazer, para proteger vocês do que está por vir. A verdade é uma espada afiada. Você está preparado para ela? O mar agita-se violentamente e uma voz conhecida ecoa. É a da avó de Rafael, uma mistura de desespero e urgência. Parem! O passado não é o que parece. Os olhos de Rafael se arregalam. Ele só conhecera histórias dela, mas nunca a verdade. E agora ela está aqui, emergindo das águas. Mas o que acontece a seguir faz o tempo parecer congelar. A avó lança um olhar para o homem no mar e diz: você não pode deixá-lo ficar. Ele é... As palavras dela são cortadas por um estrondo ensurdecedor, um rugido que parece vir do próprio mar. É uma onda colossal que avança, e Rafael percebe que a água não é só um elemento, é um aviso. A multidão grita, mas os olhos de Rafael estão fixos na avó. O que você quer dizer? Ele sente o chão tremer sob seus pés. A verdade se aproximando como um predador certeiro. Ele não é seu pai, Rafael, grita a avó, e essas palavras cortam como facas. A revelação bate como uma onda chacoalhando suas certezas. O olhar do homem se transforma. O sorriso se desfaz. Você não sabe de nada, garoto. Responde com raiva. Eu sou tudo o que ficou da sua família. Eu lutarei para preservar a verdade. O mar agora está enfurecido e as ondas parecem absorver o ar. Mas quem é você? Rafael grita, sentindo o coração disparar. O homem que acreditava ser seu pai, agora é o estranho. O mar se agita mais e a avó, com lágrimas nos olhos, estende a mão para Rafael, como se quisesse cortar o laço. Confie em mim, meu neto. A verdade é uma maldição e um dom. Ele não é quem você pensa. Diz e o desespero toma conta. E naquele momento, tudo se conflui. O mar, as vozes, a revelação. As ondas avançam, e Rafael sente o frio subir pela espinha. A verdade pode destruí-lo, e a cidade. Você precisa escolher agora. A avó grita, seus olhos fixos nos dele. A tensão é insuportável. Rafael não sabe em quem confiar. A figura imponente do homem começa a desvanecer sob as águas, e ele se vê dividido. O que se passava em todo o seu mundo? Enquanto a tempestade se intensifica, ele percebe que a resposta está mais perto do que nunca. E mais assombrosa. Ele hesita, e a água levemente brilha, deslizando ao redor de seus pés, como se estivesse convidando-o a ir mais fundo. A verdade que ele tanto procurou pode trazer a sua vida à tona, mas a que custo? E assim, a tempestade continua a rugir.
Um prenúncio de que segredos ainda mais obscuros estão prestes a ser revelados. Rafael sente o chão tremer sob seus pés. A voz da avó ecoa em sua mente, mas o olhar do homem que se diz seu pai é intenso e cheio de mistério. A tempestade continua a rugir, e o mar avança como se estivesse furioso. Ele não sabe em quem pode confiar, mas as palavras da avó estão marcadas em sua memória. Ele não é seu pai. Com um grito desesperado, Rafael tenta se afastar da figura. Mas naquele instante, algo muda drasticamente. A água agitada que o rodeia começa a se acalmar, e em meio à confusão, uma voz feminina e familiar ressoa como um sussurro. Rafael. Ele se vira e a imagem de sua irmã, Ana, surge à tona, emergindo do mar com um semblante sereno. Seus cabelos flutuam como algas e seu vestido está molhado. Mas ela sorri. Estava esperando por você. Ela se aproxima, mas ao mesmo tempo, todo o júbilo que poderia trazer é abafado pelo caos ao seu redor. Ana, o que você está fazendo aqui? O choque o faz tremer. Ele sabia que ela tinha desaparecido, mas agora ela está diante dele. Com um gesto calmo, ela estende a mão. Mas antes que ele possa alcançá-la, o homem que alegava ser seu pai intervém com um olhar furioso. Saia de perto dele. O coração de Rafael dispara. Ele sente a dor e a urgência na voz da irmã, mas o homem se interpõe, como uma barreira contra a verdade. Você não entende, Rafael. Há coisas que não podem ser reveladas. Nesse momento, a avó grita novamente. Rafael, não confie nele. A tensão atinge um ponto crítico e o mar se agita novamente. As ondas quebram nas pedras, ecoando sentimentos confusos. Que ele tenta decifrar, mas então, com a voz trêmula, Ana diz: Você precisa ouvir. O que ele está escondendo vai te destruir. Antes que Rafael consiga processar a revelação, um clarão de luz explode no céu. É como se o universo estivesse se rompendo. O homem levanta os braços e a tempestade parece obedecer. O que está acontecendo? Ele nunca deveria ter ouvido as palavras de Ana. Ele não é seu pai, Rafael. É um impostor, a avó grita. Sua expressão de pânico, fazendo o estômago de Rafael se revirar. O homem, agora visivelmente agitado, se transforma. Uma sombra percorre seu rosto. E, em um instante, algo tão sombrio quanto uma nuvem de tempestade cobre sua presença. O que você disse? A voz dele é um rosnado e o mar, atingido por essa raiva, grita de volta. A atmosfera muda e a água começa a brilhar com uma luz estranha. Rafael sente uma onda de desespero. Ele dá um passo para frente. O que você está escondendo? As palavras saem como sussurros, mas elas ressoam no ar como um grito. E então, no clímax da tensão, uma explosão colossal se ouve. Um turbilhão de água ergue-se diante deles, movendo-se como uma onda gigantesca. E dentro dela, vislumbra uma sala submersa, cheia de imagens de pessoas. Pessoas que ele nunca conheceu, mas que são estranhamente familiares. A realidade desmorona, e Rafael percebe que tudo o que ele conhecia sobre sua família está prestes a desmoronar junto. Com esse segredo, o que é isso? Rafael pergunta, olhando para a avó e depois para Ana, em busca de respostas. A irmã fixa os olhos nos dele e, entre lágrimas, revela: Nós somos herdeiros de uma história que é muito mais sombria do que você imagina. E a verdade vai te condenar. Um calafrio percorre a espinha de Rafael. Ele se sente preso entre dimensões de verdade e mentiras. Os rostos nas águas começam a rir, e Rafael tateia o espaço em busca do significado. A tempestade agora é um manto que cobre suas incertezas. No meio da confusão, a figura do homem se transforma, revelando um rosto que confunde memória e pesadelo. O que você pensou que era verdade se transforma em ilusões. E quando você entender, não haverá como voltar. As palavras perfuram o coração de Rafael, enquanto uma sensação de horror se apodera dele. A realidade de quem ele realmente é e o passado que ele herdou o esmagam como uma onda massiva. Ele olha para Ana
E o que era esperança agora se transforma em um abismo. O céu escurece ainda mais, e um novo mistério ergue-se à sua frente. O que mais há por trás desse segredo que está prestes a ser revelado? A verdade é uma prisão ou a chave para a liberdade? E quando a tempestade finalmente dissipar, que relação entre os personagens mudará para sempre? Rafael se vê cercado por uma tempestade de emoções. A voz da avó, agitada e cheia de urgência, ecoa na sua mente. O olhar do homem, que se diz seu pai, está cheio de raiva. A tensão aumenta e o mar agitado parece ser o reflexo de seu coração em conflito. Ele hesita, confuso, e enquanto a água continua a rugir ao seu redor, algo extraordinário acontece. Com um grito que parece sair das entranhas do próprio mar, uma onda colossal avança. A força é tão intensa que empurra Rafael para trás, e num instante tudo se torna um borrão. Ele cai de costas na areia molhada, e a visão ao seu redor é um caos de águas e vozes gritantes. Quando ele consegue se levantar, tudo parece diferente. O homem que se dizia seu pai agora está paralisado, seu olhar fixo em algo que flutua no ar. É uma caixa enorme, ornamentada, que aparece à superfície como se tivesse sido chamada por uma força maior. Rafael se levanta devagar, medo e curiosidade misturados. O que está acontecendo? A caixa se aproxima da praia, afundando lentamente na areia. Quando ela toca a terra, um eco profundo ressoa, como um coração batendo. Rafael sente a adrenalina percorrer seu corpo. O que é isso? Ele pergunta, quase para si mesmo, enquanto se aproxima. A avó, a irmã e até sua mãe permanecem paradas, encarando a caixa como se ela fosse uma entidade viva. Então a caixa se abre com um rangido estrondoso e uma luz ofuscante emerge de dentro dela. O que Rafael vê o choca. São rostos, muitos rostos, todos eles parecidos com os dele. Família, amigos, pessoas que ele conhecia e pessoas que nunca soube que faziam parte dele. As imagens se entrelaçam e se distorcem, como um filme rodando em câmera rápida. Ele dá um passo à frente. Isso não pode ser real. As palavras saem de sua boca com dificuldade. A imagem de seu avô aparece nítida, jovem e vigoroso, sorrindo de uma forma que Rafael nunca viu. Mas a imagem logo se transforma. Seu sorriso se transforma em uma expressão de dor e desespero. Não devemos, ele grita, e a imagem desaparece. A avó grita, desesperada. Não ore, Rafael, é uma armadilha! Mas já é tarde demais. Rafael está hipnotizado. Ele não pode se afastar, suas pernas estão paralisadas. O que isso significa? Ele clama para a multidão que agora está em choque. A tensão elétrico nas vozes das pessoas ao seu redor. Da caixa, um vento forte sopra, levantando areia e fazendo gritos de pânico ecoarem. O irmão de Rafael, Nando, aparece entre a multidão e, em um ato impulsivo, mergulha na água, como se estivesse tentando se proteger do que estava acontecendo. Não! Nando! Volta! O grito de Rafael ecoa, mas seu irmão já se afunda nas profundezas. E no mesmo instante, uma onda negra surge, cobrindo tudo. O colorido espetáculo de vida que era sua cidade se transforma em um quadro sombrio. Rosto após rosto desaparece na espuma. E de repente, como um relâmpago cortando o céu, Rafael percebe. Tudo não era apenas sobre os segredos de sua família. Havia uma força muito maior em ação, uma maldição que estava presa nesse mar. Do último momento, um rosto lhe chama a atenção. É o homem que havia confundido com seu pai. Mas então, ao se aproximar da caixa, a imagem muda. Ele se transformou em um homem mais velho, com traços que lembram alguém muito específico. Seu avô, de quem sempre ouvira as histórias. Você nunca deve ter descoberto. O destino da cidade é a sua responsabilidade agora. Ele fala com uma calma aterradora. Rafael sente o coração disparar. A revelação é um soco no estômago. O verdadeiro vínculo que ele tem com esse homem, essa história, é mais profundo do que qualquer um poderia imaginar.
A tempestade se intensifica e enquanto a caixa continua a compartilhar imagens de segredos e dor, Rafael compreende que a verdade é uma corrente que arrasta a todos. Ele olha para a avó e a irmã desesperado. Precisamos fazer algo. Mas entre sua preocupação e seu desespero, ele já sabe que o que está prestes a ser revelado não poderá ser desfeito. As ondas se elevam. A tempestade gira mais forte. E Rafael percebe que a verdade sobre sua família não é apenas uma carga, mas um destino sombrio que pode consumir a todos. O que ele fará agora? O que mais poderá surgir das águas escuras e turbulentas que o cercam? Rafael se vê cercado por uma tempestade de emoções. A voz da avó ecoa em sua mente, mas o olhar do homem que se diz seu pai é cheio de raiva. A tempestade continua a rugir, e o mar agitado parece ser o reflexo de seu coração em conflito. Ele hesita, confuso, e enquanto a água continua a rugir ao seu redor, algo extraordinário acontece. Com um grito que parece sair das entranhas do próprio mar, uma onda colossal avança. A força é tão intensa que empurra Rafael para trás, e num instante, tudo se torna um borrão. Ele cai de costas na areia molhada, e a visão ao seu redor é um caos de águas e vozes gritantes. Quando ele consegue se levantar, tudo parece diferente. O homem que se dizia seu pai agora está paralisado, seu olhar fixo em algo que flutua no ar. É uma caixa enorme, ornamentada, que aparece à superfície como se tivesse sido chamada por uma força maior. Rafael se levanta devagar, medo e curiosidade misturados. O que está acontecendo? A caixa se aproxima da praia, afundando lentamente na areia. Quando toca a terra, um eco profundo ressoa, como um coração batendo. Rafael sente a adrenalina percorrer seu corpo. O que é isso? Ele pergunta, quase para si mesmo, enquanto se aproxima. A avó, a irmã e até sua mãe permanecem paradas, encarando a caixa como se fosse uma entidade viva. Então, a caixa se abre. Com um rangido estrondoso e uma luz ofuscante emerge de dentro dela. O que Rafael vê o choca. São rostos, muitos rostos, todos eles parecidos com os dele. Família, amigos, pessoas que ele conhecia e pessoas que nunca soube que faziam parte dele. As imagens se entrelaçam e se distorcem, como um filme rodando em câmera rápida. Ele dá um passo à frente. Isso não pode ser real. As palavras saem de sua boca com dificuldade. A imagem de seu avô aparece nítida, jovem e vigoroso, sorrindo de uma forma que Rafael nunca viu. Mas a imagem logo se transforma. Seu sorriso se transforma em uma expressão de dor e desespero. Não devemos! Ele grita, e a imagem desaparece. A avó grita, desesperada. Não olhe, Rafael! É uma armadilha! Mas já é tarde demais. Rafael está hipnotizado. Ele não pode se afastar. Suas pernas estão paralisadas. O que isso significa? Ele clama para a multidão que agora está em choque. A tensão elétrica nas vozes das pessoas ao seu redor. Da caixa, um vento forte sopra, levantando areia e fazendo gritos de pânico ecoarem. O irmão de Rafael, Nando, aparece entre a multidão e em um ato impulsivo mergulha na água, como se estivesse tentando se proteger do que estava acontecendo. Não! Nando, volta! O grito de Rafael ecoa, mas seu irmão já se afunda nas profundezas, e no mesmo instante, uma onda negra surge, cobrindo tudo, o colorido espetáculo de vida que era sua. Cidade se transforma em um quarto sombrio. Rosto após rosto desaparece na espuma. E de repente, como um relâmpago cortando o céu, Rafael percebe. Tudo não era apenas sobre os segredos de sua família. Havia uma força muito maior em ação, uma maldição que estava presa nesse mar. No último momento, um rosto lhe chama a atenção. É o homem que havia confundido com seu pai, mas então, ao se aproximar da caixa, a imagem muda. Ele se transformou em um homem mais velho, com traços que lembram alguém muito específico. Seu avô, de quem sempre ouvira as histórias. Você nunca deve ter descoberto. O destino da cidade é a sua responsabilidade agora. Ele fala com uma calma aterradora. Rafael sente-o. Coração disparar. A revelação é um soco no estômago. O verdadeiro vínculo que ele tem com esse homem, essa história, é mais profundo do que qualquer um poderia imaginar.
A tempestade se intensifica, e enquanto a caixa continua a compartilhar imagens de segredos e dor, Rafael compreende que a verdade é uma corrente que arrasta a todos. Ele olha para a avó e a irmã, desesperado. Precisamos fazer algo. Mas entre sua preocupação e seu desespero, ele já sabe que o que está prestes a ser revelado não poderá ser desfeito. As ondas se elevam, a tempestade gira mais forte, e Rafael percebe que a verdade sobre sua família não é apenas uma carga, mas um destino sombrio que pode consumir todos. O que ele fará agora? O que mais poderá surgir das águas escuras e turbulentas que o cercam? Então, um grito rasga o ar. O homem que afirmava ser seu pai se agarra à caixa, seus olhos se estreitam. Precisamos fechar isso. Vocês não entendem o que está em jogo. Ele se vira para Rafael e, num gesto desesperado, revela uma tatuagem em seu antebraço. Um símbolo que Rafael reconhece das cartas que encontrou. O coração dele dispara. Você é mais poderoso do que imagina. O destino dessa família. As palavras dele são cortadas por uma onda colossal que se aproxima. Mas, antes de tudo se esvair, uma explosão de luz irrompe. Rafael é envolvido em uma energia intensa. E antes que ele possa gritar, tudo fica em silêncio. Ele se vê em um lugar que não reconhece, longe do mar, longe da tempestade. E com um último olhar para trás, ele se pergunta: o que realmente aprendi? Qual será o custo dessa verdade? Rafael sentiu o coração disparar quando a caixa começou a brilhar. As imagens saltaram para fora como sombras dançantes, mostrando rostos familiares, mas confusos. A cidade parecia se fragmentar ao seu redor. E ele estava preso entre os segredos e as verdades distorcidas da sua linhagem. O que aconteceu com Nando? Ele gritou, desesperado, enquanto as ondas assobiavam. Nando! Sua avó exclamou, angustiada, mas a água agora se agigantava, como se o próprio mar estivesse respondendo à dor dele. Olhando para o rosto dela, ele viu medo, mas também algo mais. Um profundo amor que nunca havia se apagado. Você precisa decidir, Rafael. A voz do homem imponente ecoou, mas ele não era mais um pai para Rafael. Era uma memória distorcida, um eco de algo que não estava claro. Rafael se sentia dividido entre os desejos de proteger sua família e a verdade que o chamava como um ímã. De repente, uma iluminação forte, derivada da caixa, o puxou. Ele viu a imagem de Nando, lutando contra as ondas. Rafael, ajude-me! O desespero dele cortou através do caos, e a adrenalina tomou conta do corpo de Rafael. E olhou para a caixa novamente, e a urgência aumentou. Ele pensou em tudo o que estava em jogo. Mas então a avó avançou, determinada. Não! A verdade pode ser uma ruína. O que você decidir agora mudará tudo. Com um movimento rápido, ela alcançou Rafael. A escolha é sua. Abra a porta para a verdade, ou proteja o que ainda resta. As imagens se tornaram uma tempestade de rostos, e uma sensação de claustrofobia dominou Rafael. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Ele não podia se esconder. Quando ele abriu os olhos, a figura do homem, agora revelando-se como um estratagema sombrio, desapareceu nas águas. E na fração de segundo seguinte, uma onda maior se ergueu, engolindo a caixa e as imagens. Em um instante de desespero, Rafael estendeu a mão, imitando sua avó, gritando para o mar: não, parte de mim pertence a você. E ao mesmo tempo, sentiu seu corpo ser puxado para um mundo sem sombras. Uma luz brilhante iluminou a enseada, e ele se viu cercado por todos que amava. Olhos conhecidos surgiram entre risos e lágrimas, sorrisos que se transformaram nas verdades. Rafael percebeu que a tempestade era não apenas um teste, mas a passagem para um novo começo. Estamos juntos, sempre, sussurrou Ana. E seu toque era tudo o que ele precisava para se lembrar de quem era. A cidade estava calma novamente. As águas se acalmavam enquanto a tempestade se afastava. Rafael percebeu que a verdade poderia ser uma espada que corta, mas junta-se às ligações que não se quebraram, que eram feitas de amor e resiliência.
Ele olhará para a avó e a irmã, determinado. Eles venceriam juntos, mesmo que os segredos nunca se dissipassem completamente. O destino da cidade é o que nós fazemos dele agora, disse Rafael, sua voz ressoando com um novo senso de propósito. Vamos contar nossa própria história. A avó assentiu, a determinação iluminando seu rosto cansado. Ana sorriu e juntos eles enfrentaram o horizonte. O caminho à frente era incerto, mas Rafael sabia que não caminharia mais sozinho. Havia beleza na escuridão e uma nova história esperando para ser escrita. Um último olhar ao céu, refletindo todas as cores do amanhecer, acenava como uma despedida, deixando um gosto de esperança no ar. O mistério permanecia, mas a força deles agora era inquebrantável. E enquanto se afastavam da beira do mar e da história antiga, a sensação de que novas aventuras aguardavam por eles tomava conta de seus corações. Uma nova jornada começava. Agora é a sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa narrativa incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.